Palavra do Senhor em Gálatas, capítulo 6, versículo 9. Gálatas 6, verso 9. Aleluia, Jesus, santo é teu nome. Uma palavra que creio que todo mundo conhece. Gálatas 6, 9. Diz assim: e não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecidos. E não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo nós ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Em outra tradução diz: e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Amém, irmãos? Glórias a Deus. Santo é o Senhor. Essa palavra é uma palavra, um versículo muito simples, né? Bem claro, mas que Deus estava trazendo isso muito ao meu coração essa semana. Que aqui ele enfatiza o quê? Que nós vamos colher se nós não desanimarmos. Mas o que acontece na nossa vida? Geralmente, as pessoas, né, nós, como seres humanos, nós desanimamos com muita facilidade em todas as áreas da nossa vida. Basta as coisas não saírem como nós esperamos e a gente começa a desanimar. Só que o Senhor ele nos ensina o que com essa palavra? Que quando a gente desanima, a gente deixa de colher aquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas. Ele diz ali que a gente só vai colher se a gente não desanimar. E toda vez que a gente desanima pelo caminho, o que acontece? A gente recua de fazer aquilo que a gente estava fazendo. A gente para, a gente desiste, a gente começa a deixar de fazer as coisas com o fervor, com o ânimo, com a vontade, com a esperança, com a fé que nós estávamos fazendo. E isso começa a nos travar. A gente às vezes pode pensar: nossa, mas eu sou uma pessoa que eu sou perseverante, eu sou cheia de fé, eu não desanimo em nada. Mas às vezes a gente desanima em pequenas coisas, em pequenas e simples coisas. Eu me lembro que tinha uma época da minha vida em que eu ia fazer um bolo. Quando eu fazia, o bolo não dava certo. Ou o bolo ficava meio cru, ou batumava, ou ficava fino. E daí as pessoas tiravam sarro, tiravam muito sarro, brincavam. E o que aconteceu comigo? Em vez de eu buscar me aprimorar, em vez de eu buscar melhorar naquilo, em vez de eu buscar uma solução, eu pensei que não vou fazer mais. Não vou fazer mais bolo, desisto. Se todo mundo tira sarro de mim, eu não vou fazer mais. E daí o que aconteceu? Eu parei de fazer, nunca mais fiz. Fiquei um tempão sem tentar fazer nada, nem bolo, nem torta, seja o que fosse, que eu sabia, da minha mente eu já tinha enfiado que ia dar errado e eu nem tentava fazer. Mas não era isso que Deus esperava de mim. É algo simples. Mas Deus espera de nós o quê? Que a gente busque a solução, que a gente não desista, que a gente persevere, porque é através ali, né, da nossa perseverança, das nossas atitudes, de buscar o quê? Um conhecimento, de buscar uma orientação de como fazer, que as coisas vão dar certo. Eu estou dando aqui o exemplo de um bolo, mas isso serve para várias coisas na nossa vida e na presença de Deus. Às vezes tem situações que por causa de uma palavra, por causa de um olhar, o que a gente faz? Não vou fazer mais. Eu fiz tal coisa e parece que as pessoas não gostaram, ou riram, ou não foi como eu esperava que seria, então eu não vou fazer mais, eu vou parar por aqui, eu desisto. Não, a gente tem que buscar sempre: Senhor, me ajuda, me capacita então a ser melhor, me mostra como deve ser feito, como deve ser falado, como deve ser praticado tal coisa, até que eu alcance o objetivo que o Senhor espera, até que eu alcance o objetivo que o Senhor tem preparado para a minha vida. E como eu disse aqui, esse versículo é muito simples, só que ele muitas vezes não é praticado, né? Que diz ali: se nós não desanimarmos. A gente está vivendo um tempo dentro da igreja em que a gente vê que por qualquer coisinha as pessoas desistem de Deus, desistem da presença do Senhor. E eu tenho certeza que todo mundo que está aqui
não está com a vida 100% hoje, do jeito que você queria que estivesse. Mas você está aqui por quê? Porque você sabe que você vai ter aflições, mas que Deus está te sustentando. Só que existem alguns tipos de pessoas, digamos assim, que elas criam uma meta, uma expectativa. Até, a gente está em fevereiro, até dia 20 de março, Deus tem que cumprir isso na minha vida. Se Deus não cumprir, Deus não é comigo. E daí o que acontece? Não acontece o que a pessoa esperava e a pessoa se frustra e desiste da presença de Deus. Eu já vi muito acontecer assim, alguém vir para o culto e falar assim: Deus, esse é o último culto que eu estou indo. Se o Senhor não falar comigo, não fizer isso, 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 eu saio da tua presença. Eu não vou mais para a tua casa. Só que Deus, Ele não está aqui e Ele não existe nas nossas vidas, né? Ele não existe em tudo para ser obrigado a nada, para atender o meu desejo, o teu desejo. Ele existe para quê? Para que os propósitos dele na terra sejam cumpridos, né? Para que a salvação aconteça na nossa vida, na vida de todos os seres, né? Mas muitas vezes a gente pensa isso, que Deus é obrigado a fazer as coisas para nós. E é isso que nos frustra. Eu entendo assim que nós que estamos na presença de Deus, a gente tem que estar aqui por quê? Porque Ele é bom, porque a misericórdia dele está sobre a nossa vida. Se cada um de nós aqui for parar para analisar, já aconteceu tanta coisa que às vezes não era nem para nós estarmos aqui vivos, com saúde, com nossos braços, com nossas pernas. E nós estamos aqui pela graça e pela misericórdia dele. Isso daí já é maravilhoso, já é o maior presente que ele nos dá, né? Existem tantas pessoas piores, igual eu testemunhei esses dias numa célula que ano passado o Benjamin precisava de um imunizante, né? E esse imunizante custava em torno de 8 mil reais. Aí depois acabou que de muito pesquisar, encontramos por 3 mil e pouco. Mesmo assim a gente não tinha essa condição. Aí, como uma pessoa, um conhecido estava entrando em contato com uma clínica lá para nós, a clínica sabia que a gente precisava dessa medicação, aconteceu o fato que uma pessoa que ia usar esse medicamento faleceu. E daí eles ligaram e falaram assim, que eles venderiam essa medicação por 1.800 só para não perder. Só que naquele dia, aquele 1.800 era algo muito grande para nós. E eu estava falando sobre isso na célula, por quê? Porque na época eu fiquei pensando, meu Deus, meu filho precisa de uma medicação que custa tanto. E daí Deus proveu, aconteceu e tudo mais. Só que recentemente, eu não sei se vocês viram a história do menino Henrico na internet. É uma criança que ele tem um prazo lá que os médicos deram, que se ele não tomar uma medicação, ele vai falecer. E a medicação que ele precisa custa 15 milhões. Então eu estava falando para as irmãs na célula assim, que às vezes a gente olha para o nosso problema, para a nossa dificuldade, e a gente pensa que aquilo ali é terrível, que não tem talvez uma solução, ou você pensa que você não vai conseguir, enquanto tem alguém muito pior que você, numa situação que você às vezes nem imagina como você estaria no lugar daquela pessoa. Então por isso a gente tem que sempre ter a fé, a esperança de que Deus, Ele se encarrega de todas as coisas. Como eu disse, era 8 mil a medicação, depois ofereceram por 3 mil, a gente ainda assim não tinha. Por último, aconteceu que essa medicação ficou por 1.800. E uma pessoa foi lá e nos ajudou e a gente conseguiu. Só que em momento algum a gente desanimou por causa disso, a gente ficou frustrado, a gente chorou, a gente se desesperou. Não, a gente se manteve firme ali, com fé. E é isso que Deus isso que Deus espera de cada um de nós. A gente vê que na vida, eu não sei aqui quem já nasceu no berço evangélico, quem não nasceu, mas eu me converti faz pouquíssimo tempo, faz 8 anos. E quando eu estava no mundo, eu vi assim que eu me esforçava, me dedicava às vezes para situações ali que eram humilhantes, que não edificavam em nada na minha vida. E sei que muitas pessoas aqui já fizeram isso. Você vai lá, você se dedica, você se esforça, às vezes por alguém que não acrescenta em nada, que só te prejudica, mas ainda assim você não desiste, você dá o teu melhor.
Só que quando é para Deus, parece que a gente faz o nosso pouco, o nosso mínimo, e para nós, eu tô orando, eu estou jejuando e Deus não abriu aquela porta. Eu cansei, pastor, pastora. Eu acho que Deus não me ouve, que Deus me esqueceu, eu não vou mais para a igreja. Eu não vou mais buscar a Deus, eu não vou mais orar, eu não vou mais me esforçar por isso. E é nesse momento que a gente vê o quanto nós somos, às vezes, ingratos com Deus. Porque, como eu disse aqui, a gente se esforça para coisas que não nos acrescentam em nada. Às vezes, por algo que a gente quer, tá dando errado, mas a gente está ali, se esforçando, se dedicando. Agora, para Deus, que nós temos nele, né, uma vida eterna no céu, que nós temos recompensas, a gente não consegue ter essa mesma força de vontade, essa mesma determinação de se dedicar. E muitas vezes a gente se frustra, a gente cai nisso aqui, no desânimo, e não colhe o que ele tem para nós. Por quê? Porque a gente idealiza na nossa mente que a nossa vida tem que ser só vitória. Por quê? Porque nós crescemos, né, desse pensamento. A gente é pequenininho, as pessoas já começam a forjar, filho, quando você crescer, você vai ser isso, você vai ter isso. Claro, nós temos que sonhar e nos abençoar com palavras, profetizar. Mas muitas vezes a gente cria aquela ideia de que a nossa vida vai ser perfeita, que a nossa vida não vai ter luta, que a nossa vida não vai ter adversidade, e que se a gente está com Deus, a gente tem que ser culpado de tudo, mas não é assim. Nós, como pais, o que a gente faz? Existem situações em que a gente permite que os nossos filhos se frustrem, que aconteça ali algo ruim, digamos assim, com eles, para que eles aprendam, para que eles entendam o quê? Que aquilo faz mal para eles. O Theo, o Efraim, né? Às vezes eles estão fazendo algo e eu falo, não faz isso que você vai se machucar, não faz isso que é perigoso. Aí eles continuam insistindo, o que eu faço? Tá bom, então. Então eu vou deixar fazer para ele ver o que acontece, né? Para ele não fazer mais. Agora que eu falo isso, eu até me lembrei que essa piranha aqui com todo o cabelo, o Efraim tinha mania de pegar toda hora. E eu falava, filho, essa é a afilhada. Mesmo assim ele pegava. Aí teve um dia no carro que, sem eu ver, ele grudou no rosto dele. Quando ele grudou, furou o vestido dele. Aí eu tirei rapidinho, ele gritou, né? Daí eu fiquei com pena dele ali, porque ele tinha se machucado, eu pedi ele. Só que depois eu falei assim pro Jonathan, bom, pelo menos agora nunca mais ele vai fazer isso, porque agora ele sabe que dói. Ou seja, é isso que acontece conosco. Tem situações em que Deus permite que a gente passe, que Deus permite que a gente seja ferido, que a gente sofra, para que a gente entenda o quê? Isso me fere, isso me machuca, isso me prejudica. Então, não é esse o caminho que eu tenho que tomar, né? Então, eu vou buscar fazer o quê? Fazer aquilo que traz benefícios para a minha vida. Só que quando acontecem essas pequenas coisas, né, essas coisas ruinzinhas, a gente tem que ser igual criança. A criança acontece o quê? Ela se machuca ali, ele se machucou, ele chorou, só que logo em seguida ele seguiu a vida dele. Ele não pensou, poxa mãe, por que você deixou essa piranha aqui para me machucar? Por que você não me ajudou? Por que você permitiu que eu me furasse? Não, ele chorou, ele passou a dorzinha dele e ele continuou brincando, continuou alegre, continuou feliz. Ele não desanimou, ele não desistiu, ele não se frustrou. E é por isso que o Senhor ele nos diz isso, que nós devemos ser como crianças. A gente deve ter esse coraçãozinho, né? O coração em que não deixa as frustrações, as adversidades da vida nos parar. A gente tem que olhar para todas as outras coisas boas, né? Que Deus já fez e pegar isso como um ânimo, como uma força, como um combustível para seguir em frente. Porque o Senhor ele deixa bem claro na palavra dele que no mundo nós teremos aflições, mas ele venceu. E ele nos deixa essa palavra de encorajamento para quê? Para que se ele venceu, nós também podemos vencer. Podemos vencer por quê? Tem pessoas que pensam, mas eu não sou Jesus. Você não é Jesus, mas ele habita em nós. A presença dele está sobre as nossas vidas. Então isso nos sustenta, isso nos dá sabedoria, isso nos dá essa força, né? Esse sustento para seguir em frente. Perdão, irmãos.
Senhor, ela nos ensina o quê? Que se nós ouvirmos a voz do Senhor e obedecermos e praticarmos, Ele nos abençoará. E nós estamos aqui, né? Nós estamos ouvindo a palavra de Deus no culto, às vezes nos nossos lares, numa pregação, às vezes quando Deus fala conosco num sonho, numa visão. Só que a gente foca muito nisso, né? No ouvir e Deus nos abençoar. Só que quando a gente para prestar mais atenção, Ele diz assim, ó, se obedecermos. E muitas vezes a gente não obedece 100% do que Deus nos fala. Por isso a gente, às vezes, fica num período ali em que você se vê, digamos assim, não desamparado, mas num período ali em que você não vê tanto o agir do Senhor. Porque nos falta isso, ouvir e obedecer. Às vezes são coisas simples, às vezes são coisas mais difíceis, em que Deus libera uma palavra sobre a nossa vida e a gente despreza. Só que o que acontece? A gente age como se nós praticássemos isso 100%, como se fôssemos os filhos perfeitos, né? Igual eu vejo às vezes as pessoas orando assim, e eu não tenho essa coragem de fazer isso com o Senhor, de falar, Deus, mas eu sou tua filha, eu oro, eu vou para tua casa, eu prego a tua palavra, eu jejuo, isso e aquilo. O Senhor tem que fazer isso por mim. Eu acho isso um absurdo, irmãos. Porque nós não somos perfeitos em nada. Nós falhamos, nós pecamos, nós fazemos o nosso mínimo para Deus. Então a gente não tem direito de exigir nada dele. Pela graça, pela bondade, pelo amor dele que está sobre as nossas vidas, Ele nos abençoa infinitamente de maneiras, né, que a gente não merecia. E por isso nós devemos ser gratos. Só isso já é o maior combustível, né? Como eu disse aqui, para a gente não desanimar, para a gente continuar, para a gente continuar prosseguindo, para a gente continuar perseverando. E as lutas, as adversidades, as frustrações que a gente passa, tudo isso são coisas que servem para moldar o nosso caráter, o nosso coração, a nossa mente. São através dessas coisas que Deus nos testa o quê? A nossa fidelidade, o nosso amor por Ele, a nossa gratidão. São essas coisas que nos capacitam como servos de Deus. Igual numa escola, né? Na escola ali são através das atividades, a gente vai aprendendo, chega um momento que o professor ele faz uma prova para ver o que a gente aprendeu ou não, se a gente está conseguindo ou não. Assim a nossa vida com o Senhor, Ele nos examina para saber se nós estamos capacitados para passar de nível, capacitados para receber aquilo que Ele tem de bom, de bênçãos para derramar sobre as nossas vidas. E falando nisso agora, um professor, quando ele reprova um aluno, ele reprova por quê? Porque baseado ali nas avaliações que ele fez, ele entende que, se Camila passar desse jeito lá para a próxima série, vai sofrer, não vai conseguir aprender nada, né? Não vai dar fruto dessa maneira, não vai atingir os objetivos que aquela série tem. E assim somos nós, a presença de Deus. Se Ele vê que a gente não está apto para seguir em frente, Ele nos reprova. E quando a gente reprova, a gente vai passando tudo de novo. As mesmas lutas, as mesmas tribulações. Só que o Senhor, Ele não nos reprova porque Ele é mau. Porque eu quero que você fique mais não sei quantos anos nessa prova. Não. Ele reprova porque Ele nos ama e Ele quer nos poupar dos danos futuros que seriam maiores ainda se a gente seguisse em frente. Daquela maneira. E como que a gente vence todas essas coisas, né? Como que a gente vence o desânimo, como que a gente não desfalece, como diz essa palavra. A gente não desanima quando a gente coloca o nosso coração totalmente em Deus, a nossa fé, a nossa esperança no Senhor. A palavra do Senhor diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. E muitas vezes as pessoas interpretam isso de maneira errônea, né? A pessoa pensa o quê? Tudo eu posso conseguir, tudo eu posso conquistar, tudo eu posso fazer, que Deus é comigo. Não é isso.
O apóstolo Paulo, antes dele falar tudo posso, naquilo que me fortalece, ele vai falar o quê? Que ele pode passar fome, pode passar necessidades, frio, sofrimentos, enfermidades, porque Deus está com ele. E é isso que o Senhor quer dizer. Que nós podemos passar todas as adversidades da vida, todas as tribulações, porque Ele está conosco e Ele nos fortalece. Então a gente vence dessa maneira, colocando toda a nossa esperança, a nossa fé, né, a nossa confiança em Deus. E quando a gente faz isso, Ele nos sustenta, Ele nos ajuda a prosseguir, por mais difícil que esteja. Ele cria meios, né, para nos sustentar em meio a tudo aquilo. Eu lembro que quando o Benjamin estava lá no hospital, os 40 dias que ele ficou, não tem explicação se não for essa, de que quando a gente coloca a nossa fé em Deus, Ele nos sustenta. Tinha uma moça que ela estava com o nenenzinho dela na ANEL, só que ela era daqui de Paranaguá. Ela ia todo dia e voltava, Eu fiquei lá. E quando essa moça, o neném dela já estava para receber alta, já estava bem, e daí ela foi e ficou lá no quarto alojada. Iam ser só 2 semanas. Só que ela foi, ficou 2 dias, e daí ela mandou uma mensagem e falou bem assim, vem aqui orar por mim que eu não estou bem. Só que eu não vi a mensagem dela na hora e eu não fui. Aí depois eu liguei pra ela, não dava naquele momento, eu liguei pro Jonathan, falei, bebê, tem como você orar por aquela pessoa e tal. Aí, de repente, ela me responde e falou assim, eu vim embora. Eu falei, ué, como você veio embora se você ia ficar alojada lá porque teu neném estava para receber a alta dela? Não consigo ficar naquele hospital, Camila, não vou ficar aí, se eu ficar aí eu não vou ficar bem. E daí ela estava meio desesperada, assim, e ela não ficou. Ela só foi lá para buscar o neném quando o neném teve alta. Claro que foi um momento de fraqueza da pessoa, mas a gente vê o que naquele momento ela desanimou ali. Ela deixou aquele medo tomar conta dela. Estava tão pertinho, né? Ela ficar ali, ela ia ficar ainda mais próxima. Ela podia dormir num quarto lá que eu não podia dormir, mas ela podia porque estava na nela. E mesmo assim ela não quis. Por quê? Porque naquele momento ali, em vez dela ter buscado o Senhor, ela deixou o desespero tomar conta. Aleluia. E todos nós que queremos, né, ter uma vida com Deus, que queremos desfrutar de algo na presença de Deus, a gente tem que entender isso, que a gente não vai viver só coisas boas. A gente vai viver mais coisas ruins do que boas. E na Bíblia a gente vê que nenhum homem de Deus, nenhuma mulher que foi ali de Deus mesmo viveu só vitórias. A vida dessas pessoas, na verdade, teve mais angústias do que coisas boas, até que se chegasse o tempo da vitória para eles. E a gente vê que nem por isso eles desanimaram. Quando eu estava lendo isso, eu estava meditando nessa questão em que nós que estamos aqui na presença de Deus, a gente espera que as coisas aconteçam para ontem. Todos nós aqui temos algo na nossa vida em que a gente queria que acontecesse, aquela coisa que você fica, ai meu Deus, tomara que seja hoje, Senhor, por favor. E você ora ali querendo que aconteça e daí não acontece. Só que quando não acontece, o que a gente tem que fazer? Como eu disse, a gente tem que colocar nossa fé, nossa esperança. Não aconteceu ainda porque Deus está preparando a minha vitória. Não aconteceu ainda porque Deus está fazendo algo grandioso que quando acontecer vai me alegrar, vai me suprir de maneira que eu nem posso imaginar. Só que o que acontece? Às vezes, quando o que a gente espera não acontece, a gente se frustra e pensa, não vai mais acontecer. Se Deus não fez até agora, não vai mais acontecer. Eu já jejuei, já fiz propósito, já fiz isso, já busquei, Deus já usou fulano, ciclano para falar, mas já se passou tantos anos, tantos meses. Então eu acho que isso daí nem vai acontecer mais. Só que quando a gente desanima, o que acontece? Que eu falei, a gente não colhe, a gente atrasa a nossa colheita. Aí a gente entende o quê? Que existem situações na nossa vida que nós mesmos estamos atrasando. Então, se a gente tivesse essa mentalidade assim, não, eu vou crer, eu vou ter esperança, eu vou me encher de ânimo, porque quanto mais eu estiver assim nesse fervor,
nesse contentamento, nessa gratidão, mais próximo eu vou estar da minha vitória, talvez nós receberíamos as coisas com mais facilidade, né? Nós vemos que na Bíblia vai relatar ali a história de Ana, em que ela tem um filho já na velhice dela, né? Que era Samuel. Essa mulher, ela ficou a vida inteira dela esperando para ter um filho. E nem por isso ela deixou de Deus, né? Ela abandonou. Vai dizer na palavra do Senhor que todos os anos em que Eucana ia lá oferecer as ofertas, né, os sacrifícios, ela ia junto. Se ela fosse uma pessoa que talvez eu me deixasse a incredulidade tomar o coração dela, o desânimo, ela ia pensar, eu nem vou. Deus não me deu esse filho até hoje, por que eu vou lá dar graças a ele? Né? Outra pessoa que nós vemos que permaneceu ali fiel, que perseverou, né, que não desanimou, foi Jó. A gente vê que aconteceu tudo de ruim, tudo de mais terrível que podia acontecer na vida de Jó, e ainda assim ele continuou ali perseverando, ele continuou crendo em Deus. E muitas vezes é essa dificuldade que existe na vida do ser humano. Quando as coisas começam a dar errado, a primeira coisa que a pessoa pensa, às vezes, é que Deus não existe, ou que Deus abandonou, que Deus não viu. Eu estava conversando com uma irmã esses dias, e estava acontecendo algumas coisas assim na vida dela, e ela disse que o marido dela falou assim, amor, eu acho que Deus não gosta de mim. Daí ela corrigiu ele e falou, não fale isso. E daí começou a falar várias coisas boas para ele, né? Começou a tentar levantar ele. Mas isso é muito real. Às vezes eu estou falando aqui e tem alguém ouvindo e pensando, está exagerando. Não. Existem pessoas que têm esse pensamento, Deus não gosta de mim, Deus não me vê, Deus se esqueceu. Mas como eu disse aqui, todas as coisas que acontecem de ruim na nossa vida, elas cooperam para o nosso bem. Cooperam para a nossa transformação, para o nosso aperfeiçoamento, né? Para que a gente mude, para que a gente seja transformado, para que a gente receba tudo aquilo que Deus tem para fazer na nossa vida. E é isso que a gente tem que reconhecer, que a gente não é tão bonzinho assim, né? Que a gente somos pessoas ruinzinhas, digamos assim. Na palavra de Deus a gente também vê sobre Paulo, que Paulo ele exerce o ministério dele, fazendo tudo que Deus manda ali, né, depois que ele se converte, e por todas as regiões que ele passa, se levantam pessoas contra ele. Ele faz inimigos, ele é perseguido, só que nem por isso ele deixa de fazer o que Deus quer. Ele continua fazendo a vontade de Deus, por quê? Pelo amor, pela gratidão que ele teve de que ele era uma pessoa terrível, Deus foi lá, alcançou e transformou. Então, apesar de todas as lutas e todas as adversidades que ele passa, ele continua ali fazendo o ídolo do Senhor por amor, por gratidão. E é assim que a gente tem que ser. Às vezes a gente está nessa situação como Paulo, de onde você está passando, levando a presença de Deus, a palavra de Deus, você está sendo perseguido. Só que a gente não pode deixar essas perseguições nos desanimar, porque quando a gente faz isso, a gente atrasa a nossa própria vida, a gente traz dano para nós mesmos. Eu lembro que nas primeiras vezes que eu preguei, eu pregava com muito mais segurança do que hoje, e tinha pessoas no culto que eu sabia que não estavam gostando, ou que estavam me afrontando diretamente. Só que naquela época, em vez de eu ser tomada ali, né, pela ousadia do Senhor, pela autoridade, a coragem, sabendo que não, Deus está comigo aqui, Deus está me ajudando, o que eu fazia? Não vou mais. Chegava em casa, começava a chorar. Olhava para o Jonathan e falava, não vou mais, você quer que eu pregue lá, e não sei o que, fizeram isso para mim, eu não quero. E daí chorava, me frustrava, me justificava diante de Deus como se fosse justificável aquilo. E o que aconteceu? Eu deixei meu ministério de lado. Fiquei um tempão sem pregar, não fazia nada para Deus, porque não estava fazendo aquilo que Deus queria. Só que, quando a gente age assim, o que você pensa? Que você não está fazendo por causa de alguém. Só que o teu, como posso dizer, a tua falta de determinação, de dedicação para fazer algo só prejudica a tua própria vida. Deus começou a tocar em várias áreas da minha vida até que eu me despertasse, não, peraí, eu não estou fazendo o que Deus quer, eu tenho que me consertar com o Senhor. E por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes a gente desiste, às vezes alguém vem aqui na frente, louva, você, né, acabou errando um louvor, ou acabou não saindo como você queria,
E daí você ouve uma palavra, às vezes você vê algo e você se frustra, não vou mais louvar Deus, não vou mais louvar porque acontece isso, aquilo. Só que Deus, Ele quer que a gente persevere, que a gente não desanime, para que a gente colha o que Ele preparou. Às vezes até a capacitação do Senhor, né? A sabedoria, a inteligência, os dons, os talentos, a gente só vai colher se a gente perseverar. E só vai chegar onde Deus quer quem persevera. Quem desiste, quem desanima, nunca vai chegar onde o Senhor quer. Porque quando a gente desanima, a gente só mostra para Deus que a gente não está apto. Quando a gente abre mão de algo, a gente só mostra para Deus que a gente não está capacitado. Ou até mesmo que a gente não está dando o valor que a gente deveria dar para aquilo. Numa empresa, você está trabalhando. Às vezes acontece assim em algumas empresas lá. Tem 3 pessoas em determinado cargo. O chefe vem e fala que uma pessoa pode ser promovida para outro cargo, né, para outro setor. O que acontece? Aqueles 3, às vezes, começam a se dedicar, começam a se empenhar mais, de olho naquela promoção. Só que a partir do momento em que, às vezes, a pessoa fica sabendo que não vai ser promovida, ou que não vai ser ela escolhida, então ela pensa, então vou fazer de qualquer jeito, já estou aqui há tantos anos e até hoje não subi de cargo, até hoje isso não aconteceu. E a pessoa pega ali e acaba desanimando, acaba desistindo e acaba agindo de formas ali que não era para agir, sendo levada assim pelo desânimo. E a gente faz isso na presença de Deus, a gente faz isso na nossa casa, a gente faz isso no nosso emprego, muitas das vezes, porque a gente começa a olhar as coisas com aquela visão de que eu estou fazendo e eu mereço. Só que não é assim, nós temos que fazer por amor, por servidão, né, ao Senhor e àqueles que nós servimos. Porque se a gente seguir os nossos próprios caminhos, as nossas próprias vontades, às vezes no começo pode dar tudo certo. Só que a gente vai ver que vai chegar um momento em que Deus vai virar tudo de avesso para que a gente perceba. Para que a gente perceba que sem Ele nós não somos nada. E é isso que acontece quando alguém desanima e sai da presença de Deus. A pessoa sai e começa tudo a fluir, que é uma maravilha. De repente, Deus vira a vida dela do avesso, né? Até que ela reconheça que só em Deus a gente consegue viver uma vida em abundância, como diz a palavra dele. E a maior prova disso que o Senhor nos relata lá, né, na passagem, na parábola do filho pródigo. O que acontece? O filho pega, sai, faz tudo o que ele tinha vontade de fazer, né? Ele sai ali faceiro, né, digamos assim, fazendo tudo o que ele queria, sendo bem sucedido. De repente, o que acontece? Ele gasta tudo, ele perde tudo e ele se frustra. Aí ele é levado ao arrependimento. Então, é isso que Deus faz na nossa vida quando a gente foge da vontade dele. Ele permite que a gente se frustre para que a gente volte o nosso coração para ele. Só que tem que haver em nós essa humildade, né? Essa força de vontade de se arrepender, de reconhecer, não, fui eu que saí, fui eu que fiz muita coisa errada, né? Às vezes, fui eu que fiz muita coisa errada no meu casamento, no meu lar, fui eu que errei contra os meus filhos, fui eu que errei na minha empresa, fui eu que desanimei, joguei tudo pro alto, fui eu que me frustrei e abri mão de tudo. Então agora, Senhor, te peço perdão, eu volto meu coração para Ti e me restaura, porque Deus faz isso, Ele nos restaura, né? Desde que a gente tenha essa humildade. Só vou ler um versículo aqui em Coríntios, capítulo 4, verso 16 em diante. Diz assim: por isso não desfaleçamos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória. Se você tiver isso em mente, né, se a gente assentar isso no nosso coração, a gente não desanima mais. Só que o que acontece? Às vezes a gente acaba se esquecendo. Mas olha o que diz: nossa leve e momentânea tribulação. Ou seja, tudo que a gente está passando hoje não vai durar para sempre. Hoje você está vivendo e parece que não vai mais acabar. Mas vai acabar. E quando acabar, você vai ver que, ainda que tenha durado anos, passou rápido. E o que o Senhor nos diz ali, para nós
possui um peso eterno de glória, ou seja, as nossas lutas, as nossas adversidades aqui no céu produzem para nós muitas coisas em Cristo Jesus. Igual eu já testemunhei aqui para os irmãos que quando o Benjamin ficou internado, o Benezinho, ficou 40 dias no hospital, 28 no UTI entubado. E esses 40 dias, todo dia, né, eu acordava com esse pensamento que eu falei, ai Deus, tomara que hoje meu filho saia da extubação, né? Tomara que hoje ele saia do tubo ali da ventilação mecânica. E foi 40 dias lá. Todo mundo passou 40 dias, meu Deus, foi muito tempo. Só que hoje eu olho para ele, né, desfrutando da alegria, do milagre que Deus fez, e parece assim, foi só 40 dias. Hoje em dia, porque passou. Mas quando você está vivendo, parece que nunca vai passar. Você acorda ali e pensa, meu Deus, quando que isso vai acabar? Não aguento mais. Só que quando passa, Deus te supre, te alegra de uma maneira que você já não lembra com aquele peso, né? E a gente não pode deixar que o tempo do cumprimento das coisas nos abalem. Igual isso que eu falei agora, tinha dias que a ventilação mecânica dele ia para 35. Aí a médica falava assim, mãe, se ele melhorar, tem tudo para ele ser estubado. Aí eu saía tomar café, de repente quando eu voltava, mãe, Benjamin fez estripulia aqui nessa UTI. Eu falava, ai meu Deus, o que aconteceu? Ela falava, teve uma parada respiratória, ventilação, tivemos que subir para 80 de volta. Daí eu mandava mensagem na Pridiota, falando, ai, ele estava tão pertinho, agora subiu para 80 de novo, daí às vezes baixava de volta, de repente voltava para 100. Daí eu pensava, meu Deus, só que ainda com tudo aquilo, eu pensava, não, amanhã vai dar certo, amanhã vai dar certo. Amanhã vai dar certo, é menos um dia, e é esse pensamento que a gente tem que ter. Tem algo que, digamos assim, faz 8 anos que eu quero. E às vezes eu penso assim, nossa, que está demorando. Daí outras vezes eu penso, não, o que me faz eu perseverar é que eu penso, é menos um dia. Terminou aquela noite, eu penso, menos um dia. Está cada dia mais próximo da minha vitória chegar. E é isso que a gente tem que ter em mente. Cada dia que você termina, cada dia que você venceu, é um dia menos daquilo. É um dia mais próximo, né, da tua cura, da tua restauração, do teu renovo, da tua porta aberta. Você vai ver que isso vai te dar um novo ânimo para seguir em frente. Em vez de você olhar, mais um dia aqui, Deus, nessa situação, mais um dia que eu estou com essa doença, com essa enfermidade. Esses dias começou a acontecer algo no meu dedo, que a pele está perfeita. Daí de repente sai um monte de bolinha, aí essas bolinhas elas abrem furos e fica assim, ó, tipo na carne viva, vai rasgando tudo. Aí daí de repente ele se regenera, começa tudo de volta. Só que dói demais, dói pra fazer tudo, né? Aí ontem eu tava olhando assim, meu Deus, daí eu pensei, devolvo isso aqui no meu dedo. Daí de repente eu olhei, não, mas já tá quase secando, ele vai se regenerar de volta e em nome de Jesus não vai começar tudo de novo. E daí depois ele começou a melhorar e nem percebi muito. Mas por que eu tô falando isso? Porque às vezes tem coisas que só começam a doer mais na gente, só começam a incomodar mais, porque a gente dá mais atenção para elas, porque a gente fica pensando que não vai passar, ou fica pensando de novo isso. Mas quando você olha e fala, não, em nome de Jesus já está passando, já está se curando, as coisas se tornam mais leves. Amém, irmãos? Podem se levantar, vamos fazer uma oração. No meu caso, querendo, 3 anos, faz 3 anos, que nem no meu caso da minha filha, eu queria ter filha quando eu tinha 14 anos, eu queria ter muito a minha filha, mas querer, só que quando eu deixei de querer, no outro dia eu estava grávida. Glória a Deus. Agora eu sabia, 3 meses depois eu descobri que estava grávida, mas hoje eu estou no novo relacionamento e eu estou há 3 anos tentando e eu quero muito ver, mas como eu disse, o meu querer não é o querer de Deus. Eu tenho que esperar a fé da hora que Ele Aleluia, Senhor, santo é o teu nome, Pai. Eis a nossa vida aqui diante do Senhor, ó Pai.
Te agradeço pela oportunidade de estar aqui, Jesus, te servindo, por cada vida que aqui está, Pai. Que o Senhor estenda a tua mão com graça, com bondade sobre a vida de cada um, Jesus, derramando sobre eles do teu sangue, Jesus, que lava, que purifica, que transforma, que renova, que restaura, que cura, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que cada um de nós possamos sair daqui diferentes do que entramos, ó Pai, com um novo ânimo, com uma nova fé, com uma nova esperança em Ti, Jesus querido e fiel. Que o Senhor nos sustente, Jesus querido, por onde nós andarmos, ó Pai querido e fiel. E que o Senhor guarde nosso coração em Ti, Jesus. E que guardemos em nossos corações a Tua palavra, Jesus. Para que em coisas algumas, Jesus querido, nós venhamos a desfalecer, a desanimar, Jesus querido. Mas que em todas as coisas nós permaneçamos, ó Deus, no Senhor, ó Deus. Assim te peço e te agradeço, meu Deus. Amém. Vamos estar orando já pela bênção apostólica, também orando pelas ofertas. Aleluia. Você persevere em fazer o bem, em nome de Jesus. Senhor, abençoa, meu Deus, os ofertantes da sua casa. O Senhor abra as janelas dos céus sobre a vida deles, ó Deus querido, cumprindo além do que eles esperam, Senhor. Que haja surpresas do céu, Senhor, para aqueles que têm perseverado em toda boa obra. Em nome de Jesus, nós somos em forma de receber do grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Salvador e a mais rica comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus esteja com todos e todos digam amém. A paz seja com todos.